Boa noite, queridos irmãos, irmãs. É um prazer muito grande para a gente, mais uma vez, estar entrando na sua casa, nessa live da quinta-feira, e traz para nós a sequência de palavras que nós estávamos fazendo antes do isolamento social, na igreja, como a consolidação na Constituição. Uma série de palavras que eu vejo, na verdade, muito importante para a gente na edificação da nossa casa, na edificação da nossa vida, no conceito, na verdade, que nós passamos a ter de nós mesmos, e aquela ideia, né? Quando nós sabemos quem nós somos, nós temos a visão ampla daquilo que nós somos capazes, né? Então, a visão da nossa Constituição, a compreensão da nossa Constituição, ela é muito importante para a nossa vida. Então, que Deus abençoe a tua vida. Eu estou muito feliz por estar podendo falar com você, mesmo através, na verdade, dessa live, mas nós estamos tendo a oportunidade de estar nos comunicando, né? Tendo esse relacionamento. Então, que essa noite seja uma noite abençoada, que você saia dessa live com alguma coisa acrescentando, não só no seu conhecimento, mas também de uma forma prática, para a sua vida prática espiritual. Nós começamos hoje sem a participação do louvor, né? O pastor Denis está com a garganta irritada, meio rouco, aí ele não pôde fazer essa parte, mas com certeza Deus já está abençoando a vida dele lá na casa dele, junto com a Raene e as meninas, né? E no domingo a gente vai poder contar com o pastor Denis nos ajudando novamente aí, fazendo a adoração e o louvor, e com certeza vai ser especial. E hoje também eu gostaria de estar dando uma orientação para você, porque hoje é quinta, daqui a 2 dias, né, nós teremos a nossa ceia do Senhor. Então, na próxima live, no domingo, 10 horas da manhã, nós teremos a nossa live, a nossa ceia, né, na live de domingo. Então, eu gostaria de, na verdade, estar incentivando você a estar preparando, né, colocando, na verdade, os elementos, pão e suco de uva na mesa ou na presença de vocês no domingo, para a gente poder estar consagrando aqui através da live e poder estar liberando uma palavra de ceia, e você possa, mesmo que nós estejamos à distância, a gente possa estar selando, né, a nossa aliança com o Senhor e a nossa unidade espiritual. Então, a ceia do Senhor, ela tem esse papel, né, de não apenas nós renovarmos o nosso voto, mas nós fortalecermos, estabelecermos a cada período de ceia a nossa comunhão. Então, nós teremos essa oportunidade de fazer isso no domingo, 10 horas da manhã, na nossa live de domingo, que é o nosso culto, né? Que vai começar com louvor, com adoração, depois nós teremos palavras de intercessão através do momento de concordância, e depois eu entro já ministrando a ceia do Senhor. Vai ser palavra e depois estaremos fazendo a celebração da ceia do Senhor. Eu te incentivo a montar uma mesa bonita aí na sua casa, colocar os elementos, participar desse momento especial da vida da igreja. É muito especial porque é o compromisso nosso como igreja local. A igreja no mundo inteiro, ela, na verdade, ela cumpre essa ordenança, né, que é a ceia do Senhor, e nós podemos dizer que esta é a maior festa que nós temos no planeta, porque a ceia do Senhor, a mesa, na verdade, da Igreja Palavra e Ação, ela se une às mesas que são, na verdade, montadas no mundo inteiro, para poder celebrar a morte do Senhor até que ele venha, trazer esse memorial, o memorial. Porque, na verdade, é uma celebração? Porque nós sabemos que o Senhor não permaneceu morto, mas o Senhor ressuscitou. Então, todo final de ceia é
a liberação dessa consciência que nós temos. Nós lembramos, né? Nós nos lembramos da morte de Cristo, mas com a total e completa convicção de que ele ressuscitou. Então a ceia ela começa no Calvário e a ceia ela termina na Páscoa, no dia da ressurreição. E vamos, na verdade, fazer isso no domingo, exatamente no dia da Páscoa, e vai ser um momento muito especial e vai ser um tempo de Deus muito abençoador para a nossa vida. Então vamos criar expectativa para esse domingo, né? Domingo de ceia do Senhor. Domingo live 10 horas, a partir das 10 horas da manhã. Nós estamos fazendo uma série de palavras que nós estamos terminando hoje. Hoje nós estamos terminando essa sequência. Dessa vez não foi uma campanha, foi uma sequência de palavras de consolidação. Nós estamos trabalhando a consolidação da nossa vida cristã, né? Da nossa vida em Cristo, através da Constituição. O que é uma Constituição? A Constituição, são as várias conquistas que Jesus teve na cruz do Calvário, que influenciam e têm, na verdade, uma participação marcante na nossa vida cristã. Aquilo que nós não éramos na carne, mas que passamos a ser através da nova vida em Cristo, através daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então eu falei nas duas últimas lives de quinta-feira, que nós terminaríamos com o 10º passo, mas eu me enganei, porque aqui no meu material eu repeti o 6º passo 2 vezes. Então, na verdade, nós estamos fechando hoje no nosso 11º passo, ou nossa 11ª Constituição. A primeira Constituição nossa, que nós recebemos, foi: sou abençoado. A segunda: sou escolhido. A terceira: sou santo. A quarta: sou predestinado. A quinta: sou filho de Deus. A sexta: sou para louvor da glória de Deus. 7º passo e 7ª Constituição: sou justo. 8º: sou confidente de Deus. 9º: sou herança. 10º: sou marcado. Foi semana passada. E hoje nós teremos o nosso 11º passo, que nos coloca diante da nossa 11ª Constituição. E vamos fechar essa série de palavras, né, sobre Constituição, né, no verso de número 14 de Efésios, o primeiro, né, capítulo, né, de Efésios 1. Nós estamos trabalhando do verso 3 ao verso 14. Hoje eu vou estar trabalhando o verso 14, é o último verso dessa sequência nossa. Então você pode conferir aí na tua Bíblia, Efésios 1, verso 14, que diz assim o apóstolo Paulo, encerrando essa conversa, né, com os nossos irmãos em Efésios, sobre essa realidade da bênção de Deus em Cristo, que é o autor da nossa redenção. O verso 14, ele diz assim, acompanha comigo aí: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui no verso 14 encontro a última Constituição que o Senhor, na verdade, estabelece para a nossa vida. Constituição essa que nos faz olharmos para nós mesmos espiritualmente e definirmos aquilo que somos. Então, além de tudo isso que eu falei aqui, que nós somos, que nós podemos declarar isso, nós vamos hoje estar trabalhando a última Constituição de Efésios 1, 3 a 14, que é o 11º passo: sou herdeiro.
Você pode repetir aí na sua casa. Sou herdeiro. É interessante que a nossa última Constituição, que foi a 10ª, que eu trabalhei com ela aqui na última quinta-feira, né? Na quinta-feira passada, ela traz com ela uma definição, como eu falei para vocês, que não apenas deveria ser algo que nós tínhamos que confessar para nós mesmos, mas era algo que estaria exposto, né? Expresso em nós, que é exatamente a constituição do eu sou marcado. E a palavra na semana passada falou que eu sou marcado e que a marca que eu tenho é a marca do Espírito Santo em mim. A marca que eu tenho é a marca do Espírito Santo em mim. E é interessante que essa marca só tem aquele que é filho. O Filho de Deus, ele tem a marca de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então, a marca de Deus em nós é o Espírito Santo. Então, nós trabalhamos isso na semana passada. Nós trabalhamos que nós, no meio de todas as criaturas de Deus, Deus, ele marca aqueles que deixaram de ser criaturas para serem filhos. Então, os filhos de Deus, eles têm alguma coisa a mais. Eles tiveram uma experiência de adoção ou uma experiência de novo nascimento que os torna filhos de Deus. E ao torná-los filhos de Deus, faz com que eles, na verdade, se diferenciem dos demais, os demais habitantes do planeta, pelo fato de ter estes uma marca. E eu mostrei que no passado, o povo de Deus, não os filhos de Deus, mas o povo de Deus, Israel, também eram marcados através da marca da circuncisão. Então Deus também nos marcou. Nos marcou, nos selando, né, com o Espírito Santo. Agora, hoje nós vamos ver, né, na nossa Constituição, que esta Constituição, a 11ª Constituição de Efésios 1, 3, 14, nos coloca diante de uma extensão dessa marca. Se somos marcados, e é importante a gente ter, na verdade, essa consciência, porque a segunda Constituição que nós trabalhamos, lá no verso de número 4, né, nós trabalhamos a ideia de que nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos, somos, mas o escolhido, ele também é filho e ele também é marcado. Então essa marca nos identifica, essa ideia da identificação, ela é bênção. Nós somos identificados. E eu falei que semana passada, não apenas para as pessoas dentro da realidade da nossa experiência humana, mas nós somos marcados para uma identificação no céu e para uma identificação também no inferno. Então, essa ideia de ser marcado como identificação, ela se estende para a Constituição que nós vamos trabalhar hoje. A Constituição de hoje nos diz que nós somos herdeiros. Então, ser herdeiro é uma condição daquele que é marcado. Ser herdeiro é uma condição daquele que é filho. Agora, a bênção maior é que no começo do verso 14 nós lemos assim, o qual é o penhor da nossa herança. Então, essa ideia de sermos herdeiros não é algo que Deus falou para você e falou para mim, e deixou no ar. Ah, você é herdeiro. Ah, tá bom. Não, Deus, na verdade, ele estabeleceu a minha constituição de herdeiro e para que eu, na verdade, compreendesse, cresce e confiasse, ele me deu um penhor, ele te deu um penhor dessa herança. Você é herdeiro, mas eu vou estar, na verdade, te dando um penhor desta herança. O qual é o penhor da nossa herança? Qual que é o penhor da nossa herança? A gente vai ver mais à frente. Mas o interessante é entender o que é penhor, né? Vamos entender isso. O que é penhor?
A palavra penhor quer dizer, penhor é um calção, ou seja, é uma quantidade de dinheiro que é colocado para poder garantir alguma situação de negócio. Penhor é o quê? É aquilo que eu ofereço como garantia em relação a alguma promessa da minha parte de negócio. Então, há uma promessa de negócio, eu faço um penhor. Eu, na verdade, deixo uma garantia. Coisa tremenda isso. Deus, na verdade, quando fala que eu sou herdeiro, ele me garante me dando, na verdade, um calção. Ele me garante me dando alguma coisa que oferece a garantia de que eu sou herdeiro. E a palavra herdeiro, dentro do sentido bíblico, ela tem um significado muito rico. A palavra herdeiro, ela tem o sentido, eu vou até colocar para vocês aqui o que eu fiz a anotação aqui. A palavra herdeiro era usada para o anel de noivado. Quando, na verdade, um casal ficava noivo, o noivo colocava o anel no dedo da mão da noiva, né? É o compromisso de casamento. Então, o rapaz e a moça, quando firmavam diante de testemunhas e representantes aquele compromisso de que ele ia casar, a marca, o símbolo, o penhor era o anel. Ele dava, na verdade, um anel garantindo como penhor de que o casamento iria acontecer. Então, nota bem que coisa interessante. Então, aquele anel, ele tinha o sentido, ele tinha, na verdade, a compreensão de que era um penhor. Eu te dou alguma coisa antes para garantir que eu vou cumprir aquilo que eu estou falando. Então, é interessante que o texto que nós lemos, o versículo, diz que o penhor, o qual é o penhor da nossa herança. O qual o quê? Vamos no versículo anterior, né? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então, o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que nos marca, o mesmo Espírito que nos sela, que nos identifica, ele é dado como garantia. Garantia, e a palavra continua dizendo, garantia de que nós seremos resgatados. Garantia que, como igreja, Jesus vai vir casar com a igreja como noivo. Tem uma garantia. Não é só promessa. Há um penhor. O Senhor, na verdade, o Senhor Deus, ele deu, na verdade, o penhor. Olha, você, na verdade, vai ser resgatado. O noivo vai vir e vai casar, na verdade, com a noiva, que é a igreja. Mas quem me garante isso? Olha, a garantia é que eu vou, na verdade, dar o penhor. O penhor é o Espírito Santo. Aí, todas as vezes que alguém, na verdade, tiver alguma dúvida, será que, na verdade, é possível, vai acontecer mesmo, o Senhor vai voltar? Olha, eu vou dizer para você, se você é filho de Deus, você não tem dúvida. Você tem um penhor em você. Você tem o Espírito Santo movendo, agindo dentro de você. O Senhor já te deu, na verdade, o Espírito Santo como penhor, de que ele vai voltar, que ele na verdade, vai nos resgatar. Então, o que quer dizer essa visão, né? Que nós seremos resgatados? Olha, perceba que neste momento nós precisamos entender o teor da nossa Constituição. O nosso nono passo, que foi a nossa nona Constituição, nos diz que nós somos herança. Já o 11º passo, que é a Constituição de hoje, diz que somos herdeiros. Então, é muito interessante nós compreendermos isso. Nós precisamos compreender que nós somos, ao mesmo tempo, guarda isso no seu coração, que isso é uma bênção muito grande. Ao mesmo tempo, nós somos herança e, ao mesmo tempo, nós somos herdeiros. Quando o Senhor nos resgata como herança, quando o Senhor, na verdade, ele nos resgata como herança, ele nos coloca na sua herança.
E quando nós entramos na herança do Senhor, nós entramos como herdeiros. Então, a ideia de sermos herança é aquilo que nós somos para o Senhor. A ideia de sermos herdeiros é aquilo que nós receberemos do Senhor. Então, como herança, eu tenho que compreender que eu sou muito importante para Deus, porque eu sou herança dele. Ele guarda a sua herança. Agora, como herdeiro, eu tenho que, na verdade, regozijar e glorificar muito, porque ele já me deu o penhor, porque ele vai, na verdade, me dar, vai dar à minha vida a sua herança, a herança de filho. Então, o segundo sentido que nós vimos da palavra penhor, ao recebermos o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, você recebeu o Espírito Santo? Então você recebeu o anel, que te dá garantia de que o casamento vai acontecer. Amém? O casamento vai acontecer, mas quem garante isso? O anel que foi colocado no seu dedo. Qual é o anel? O Espírito Santo na sua vida. Então o Espírito Santo é a marca do compromisso de Deus conosco. O Espírito Santo é a marca do compromisso de Deus de que o noivo Jesus vai vir buscar a noiva, a igreja. Eu sou a noiva, você é a noiva. E é interessante isso, quando a gente fala do Espírito Santo, a gente se vê diante da seguinte realidade. No Espírito Santo, nós somos marcados, então nós somos dele. Olha, nós não somos de ninguém, nós somos dele. Não temos marca de ninguém, nós somos dele, nós somos de Deus, que é a marca em nós, Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós nos garante que ele virá nos buscar. O Senhor vai vir nos buscar, garantir que eu tenho o Espírito Santo em mim. É coisa, né, de Deus mesmo. Agora nós temos 3 testemunhos bíblicos. Eu gosto de apresentar o texto bíblico para você, falando do noivo e da noiva. Falando se há noivo e a noiva, olha, há compromisso. Não existe noivo e noiva sem compromisso. E como, na verdade, nós vimos aqui, o compromisso entre o noivo e a noiva, espiritualmente, Cristo e igreja, o compromisso está marcado com o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala alguma coisa sobre isso, sobre noivo e noiva? João Batista, ele dá um testemunho. Logo no começo do Evangelho de João, no capítulo 3, versos 28 e 29, ele diz assim, ó: vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse. João Batista falando. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é um noivo. E o ouvir muito, e o amigo do noivo que está presente, e o ouvir muito se regozija, por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Vou ler de novo para poder ficar mais claro. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ele estava dizendo o seguinte, diante de Jesus, ele se coloca, na verdade, como a condição do amigo do noivo. O noivo já estava caminhando e preparando tudo para que ele pudesse cumprir o pagamento, né, do resgate da noiva, que é a sua morte na cruz do Calvário, ressuscitar, subir ao Pai e ficar esperando o momento do casamento. É o que nós estamos esperando. João já falava disso. O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação do marido, né, e a esposa, com o amor de Jesus, né, do noivo para com a noiva, né? Ele diz assim em Efésios 5, 25, 27, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Uma relação entre Cristo e igreja, a relação, na verdade, do esposo e da esposa, e que para que houvesse esposa, teria que haver verdadeiramente um casamento. E por último, João, em Apocalipse, ele faz, na verdade, o brado daqueles que aguardam o noivo, né? Tanto aquele que é o penhor como a noiva. Ele diz assim, o Espírito, Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, olha, o penhor e a noiva, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então esse é o clamor, na verdade, que nós temos no tempo que nós estamos vivendo. Independente de qualquer tipo de coisa, a igreja, em qualquer tempo, em tempo de bonança, em tempo de luta, em tempo de tribulação, a igreja tem que estar, na verdade, dentro desse posicionamento e essa disposição de dizer vem, vem, né? O Espírito e a noiva dizem vem. Então, nota bem uma coisa. A parte que nos cabe como herança é a de sermos resgatados. Guarda isso no seu coração. Como herança somos resgatados. E a que nos coloca como aqueles que com Cristo herdaremos todas as coisas, nos faz herdeiros. Então somos herança e somos herdeiros. A palavra nos diz assim, Paulo, ele fala, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Coisa tremenda isso. Agora tem uma realidade que eu gostaria de estar compartilhando com você. É a realidade da herança. Porque quando nós trabalhamos, trabalhamos a ideia de que somos herdeiros, muitas pessoas podem errar o caminho e não viver uma vida de herdeiro. Por quê? Porque naturalmente a tua imaginação e a tua compreensão vai levar à seguinte conclusão. Eu sou herdeiro, sim, mas eu só vou receber do Pai depois da consumação dos tempos, ou depois que eu morrer e ressuscitar. Então a minha herança é coisa, na verdade, para a eternidade. Deixa eu dizer para você que não. Na medida que eu sou adotado, eu sou, na verdade, trabalhado dentro da realidade de um novo nascimento. E a partir daquele momento eu me torno filho, Eu sou filho hoje, eu não vou ser filho depois, na eternidade. Sou filho hoje. Olha, coloca no seu coração, você é filho, você é filha hoje. Se você é filha hoje, se você é filho hoje, você é herdeiro hoje. Ah, mas, pastor, que diferença faz isso, essa história a herança completa de Deus? Nós vamos receber na eternidade. E depois eu vou mostrar para vocês aqui os passos que serão dados, para você ver que coisa tremenda. Aquilo que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente, o que aconteceu no futuro. Isso é herança. Agora, é herança para o futuro. Agora, como filho, eu quero dizer para você uma coisa que talvez você não perceba. Você tem direitos que às vezes você acha que não tem. Um dos grandes problemas, uma das grandes dificuldades de se viver uma vida completa, plena cristã, é exatamente de compreender quais são os nossos direitos. A gente às vezes fica preocupado, com medo de viver algumas situações, achando que está cobrando demais de Deus. Agora você corre o risco de você ter direito de alguma coisa e de você não usufruir dela. A realidade é que nós precisamos conhecer a nossa Constituição por isso. A 11ª Constituição de Efésios 1, 3 a 14, diz para você, você é herdeiro. E o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante aqui. Em Romanos 8, 32, eu tirei esse texto, poderia tirar, na verdade, outros textos, mas eu tirei esse aqui, que diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, guarda bem isso. Isso aí tem a ver com você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Aí a pergunta eu faço para você. Não estou falando de eternidade, não, estou falando para hoje. Porventura, não nos dará graciosamente
com ele todas as coisas? Olha, é muito importante nós compreendermos isso. Existe a realidade do desfrute de filho de Deus. Aquilo que vamos receber, na verdade, no futuro é bênção, e nós sabemos disso, e nós almejamos isso. Mas nós temos que compreender que aqui, na nossa experiência humana, essa experiência que é passageira, ela vai durar um certo tempo, temporário, mas vai acabar. Mas nesse tempo, nesse período que nós estamos vivendo, nessa experiência humana, nós precisamos viver como filhos de Deus. E desfrutar, ter o desfrute de sermos herdeiros. Então é o desfrute da herança hoje. O que Paulo está dizendo é que se o Senhor, na verdade, que não poupou nem seu próprio filho, essa é a ideia, na verdade, do Deus encarnado como filho. Se fez filho, guarda isso. Não sei se você vai ouvir isso em muitos lugares. Se fez filho, para que eu e você pudéssemos ser filhos também. E como filho, o que acontece? Ele nos dá a condição de vivermos dentro de um processo de herdeiro. Aí você vai falar assim, mas pastor, não estou entendendo, esse negócio está falando de desfrute de herdeiro. Eu vou falar para mostrar para você. Você conhece a parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo existe uma coisa que eu chamo de a bênção do filho que ficou. O que é a bênção do filho que ficou? Os dois eram herdeiros. Um lançou mão daquilo que era de direito dele, antes da morte do pai, e gastou, e esbanjou, perdeu, passou dificuldade, e acabou, na verdade, na sarjeta, mas em um determinado momento ele caiu em si, voltou, se arrependeu, e o pai o recebeu, porque este é o papel do pai. O filho que, na verdade, se perde, guarda bem, o filho que se perde, o pai, na verdade, ele vai buscá-lo como a parábola das 100 ovelhas. A ovelha perdida é aquela que o pastor vai atrás, procurar. Mas a ovelha, na verdade, que abandona, a ovelha que sai de casa, o pai não tem outra alternativa senão ficar esperando ele voltar, ela voltar. Então o que aconteceu com o filho pródigo? Ele voltou. E quando ele volta para casa, um fato tremendo acontece. Ele é o filho que foi. Ele é o filho que foi embora de casa. Agora, só que lá na casa não tinha um filho só, tinha dois. E o filho que, na verdade, ficou, ele não entendia que ele era filho. Ele não entendia isso. Porque quando o filho voltou, o pai, na verdade, fez o quê? O perdoou e liberou sobre a vida dele todas as bênçãos de filho e de herdeiro. Olha, eu vou colocar anel no seu dedo, eu vou colocar sandália nos seus pés, eu vou colocar vestes novas, uma roupa nova, bonita, e vou, na verdade, fazer um churrascão. Vou matar, na verdade, um bezerro cevado, um bezerro cevado, hein? E vamos, na verdade, fazer uma festa. O que aconteceu? O filho mais velho, que era o filho que ficou, ele não compreendeu. Peraí, mas eu estou aqui com meu pai há tanto tempo e ele não me deu, nunca me deu nem um cabritinho para eu fazer uma festa com meus amigos. Olha, o que o pai fala para aquele filho, o pai está falando para você agora. Ele diz assim, você esteve sempre comigo. O pai falando para o filho mais velho. O filho estava reclamando. E tudo que é meu, era seu. Você me entende? O que era do pai era dele. Se ele não pegou um cabritinho para fazer, porque ele não quis. Ele julgou que ele não tinha direito de pegar um cabritinho, pelo menos, para fazer uma festa com os amigos. Mas se ele não fez, é porque ele não tinha a consciência da constituição de filho. Ele era um filho que achava que não podia fazer nada. Olha, eu libero essa palavra sobre a tua vida.
A herança desfrutada hoje. A herança desfrutada hoje é a herança que o filho, é a bênção do filho que ficou, que ele não, na verdade, usufruiu. Ó, existe uma bênção que você pode usufruir como herdeiro. A tua constituição de herdeiro te diz que o Senhor vai te resgatar como noiva. Mas nesse período antes do resgate, o Senhor está dizendo para você, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Você tem lançado mão daquilo que é direito de Deus? Direito de como filho? Não deixe, na verdade, que a tua vida termine como a vida do filho mais velho. Uma vida, na verdade, amargurada, sem entender que aquilo que você não desfrutou foi porque você não quis desfrutar. Porque o Pai, na verdade, tinha liberado para você. O Pai tinha colocado diante de você. Então, que Deus, na verdade, nos abra os olhos para que nós possamos compreender isso. Eu vou dar uma série de versículos para você confirmar isso que eu estou falando. E o desejo do Pai, na verdade, é que você seja um herdeiro já com desfrute da sua herança aqui. Não a herança completa, mas que você viva como filho. Que você viva como herdeiro. E viver como filho e viver como herdeiro fala de viver dignamente. Há uma dignidade em ser filho de Deus. Há uma dignidade em ser herdeiro. E você pode procurar 1 João, capítulo 3, verso 2. 1 João, capítulo 3, verso 2. 2 João, capítulo 3. Não, 1 João também, desculpe. 1 João, capítulo 3, verso 22. 1 João, capítulo 5, verso 14. E o Evangelho de João 15, 7. Vou repetir para quem está anotando, anotar em casa. 1 João 3, 2. 1 João 3, 22. 1 João 5, 14. E Evangelho de João 15, 7. Essas palavras, ela fala para você que se você pedir, ele dá. Se você, na verdade, pedir, ele dá. Se você pedir, ele dá. Você vai perceber que o que o filho mais velho do filho pródigo não fez, você pode fazer. E você não tem que, na verdade, viver a vida inteira, às vezes, amargurado, imaginando que você não tem direito. Se você pedir o pai, você, na verdade, é soberbo, você quer... Não, você é filho. O filho tem que ter um posicionamento de filho. O filho tem que ter a consciência de que ele é filho. O filho tem que ter a consciência do padrão pela qual o pai, na verdade, quer que ele viva. Então, que Deus, na verdade, te abençoe nessa palavra, te coloque dentro dessa visão. Então, vamos continuar. Então, até nesse tocante que eu estou falando da herança, desfrutando da herança hoje, parte da herança a gente vai desfrutando na nossa vida, até a herança final. Então, até neste tocante da herança hoje, a palavra penhor nos ensina. É tremendo isso. A palavra penhor tem até lugar dentro da herança desfrutada hoje. Por quê? Vou te dizer por quê. Porque a palavra penhor, ela é usada para falar do pagamento da primeira prestação como garantia de que o resgate será pago. Você já viu, às vezes, as pessoas falam assim, não, você paga um antecipado e depois você paga. Isso tem muito em relação ao aluguel. Você paga um aluguel antecipado e depois você vai pagando os demais. Aquele primeiro pagamento ali é chamado também de penhor. Olha que coisa tremenda. Nós podemos compreender isso, que muitas das vezes nós desfrutamos, né, do Espírito Santo, né? Eu coloquei, podemos entender o Espírito Santo como uma primícia. O Espírito Santo é aquele que abre o caminho para que o herdeiro ele desfrute das demais bênçãos. Então, o Espírito Santo em nós, vamos dizer assim, a experiência do Espírito Santo em nós abre caminho para milhares de experiências que nós podemos ter com ele. A gente pode imaginar que o Espírito Santo, a experiência da manifestação do Espírito Santo, vai ser a última, que não tem nada maior do que isso. Isso é o primeiro degrau de uma série de degraus que o Senhor quer que nós subamos. Para que alcancemos, na verdade, a dignidade de filho. Isso é muito interessante nós compreendermos isso. O Espírito Santo como o penhor. O penhor, o primeiro pagamento de várias outras situações que iriam, na verdade, acontecer. Agora eu quero chamar a sua atenção para isso.
como que se desenvolve o processo de salvação na nossa vida. Você vai ver que tudo tem a ver com o Espírito Santo. Nós vamos ver o seguinte, que o Senhor em Cristo, guarda isso, o Senhor Deus em Cristo, primeiro, nos salvou no passado, né? No verbo no passado, nos salvou da condenação do pecado, através da justificação. Então, o Senhor nos salvou da condenação do pecado. Nós somos salvos. Não tem como, na verdade, a gente duvidar disso. Somos salvos. Por quê? Porque nós fomos salvos, Ele nos salvou da condenação do pecado através da justificação. Ele, na verdade, pagou o preço. Agora, o segundo passo. O Senhor em Cristo está nos salvando do poder do pecado em nós, através da santificação. Então, aí é o presente. Então, ele nos salvou da condenação do pecado na justificação e está nos salvando hoje no presente, no poder, do poder do pecado, na santificação, e aí vem o futuro. Nos salvará desse corpo de pecado que nós temos na glorificação. É aí que entra exatamente a nossa expectativa de futuro. Qual é a minha expectativa de futuro? É ver, na verdade, o meu corpo de pecado ser transformado num corpo incorruptível. É ver o meu corpo fragilizado pelo pecado. O corpo, na verdade, deformado pelo pecado. Transformado pela glorificação. Na glorificação, esse corpo de pecado, ele dará lugar a um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Então, isso que eu estou falando para você, o Espírito Santo, é Ele quem opera isso em nós. Ele que opera esse processo dentro de nós, de crermos que somos salvos. Que vaidade é essa? Que soberbo dizer que é salvo? Nós somos, não é por causa da nossa condição, do nosso mérito. Nós podemos dizer, somos salvos sim, porque o Senhor nos salvou da condenação do pecado na justificação. Agora, Ele está fazendo um processo na minha vida, esse processo que nós chamamos de regeneração, né? Através da santificação, Ele está fazendo em nós hoje. Vamos até o dia final. E aí vem a parte do futuro, nos salvará do corpo de pecado na glorificação. Quanto ao resgate, tanta coisa, né, que o Senhor tem a falar conosco, né? Quanto ao resgate, porque o texto diz, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Vamos entender isso aqui também para a gente poder finalizar a nossa palavra dessa noite. Quanto ao resgate, primeiro, aparece a palavra propriedade. Resgate da sua propriedade. Guarda isso. Quando ele fala que vai resgatar você, ele, na verdade, te coloca na condição de propriedade, que nos dá o sentido de quê? De algo que foi comprado, algo que foi pago um devido preço. Então, guarda isso sempre no seu coração. Se você, na verdade, é filho de Deus, e se você tem o penhor da herança e espera ser resgatado, você tem que ter total e completa convicção de que você não se pertence. Você pertence ao Senhor porque Ele diz, resgate da sua propriedade. Se eu sou propriedade do Senhor, eu não sou de mim mesmo. Tem muita gente querendo ser resgatado, tem muita gente querendo, na verdade, ser arrebatado, ser levado aos ares, e às vezes não compreende que para ser, na verdade, resgatado, eu preciso antes ser propriedade. Propriedade é algo que, na verdade, é comprado. Eu até coloquei aqui, comprado, adquirido. Coloque-se nessa condição. Às vezes eu, poxa, mas não sobra nada para mim, sobra tudo para você. Porque o Senhor, na verdade, vai saber lidar muito bem com aquilo que Ele comprou. Se eu tenho essa convicção dentro do meu coração,
eu vou viver uma vida totalmente diferente. Porque antes de eu fazer um projeto meu, eu vou querer saber com aquele que é o meu dono, o que ele tem de melhor para mim. Porque eu não me pertenço. Eu pertenço ao Senhor. Agora, eu sou obrigado a pertencer ao Senhor? Não, ninguém é obrigado a pertencer ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor se eu, na verdade, o recebo como Senhor da minha vida. Aí o que acontece? A palavra diz que o resgate, até o resgate da sua propriedade. Essa ideia de propriedade fala de ser comprado por um preço devido, né? Adquirido. Então, eu quero, na verdade, que isso fique bem claro para nós nessa noite. E a outra coisa, a segunda situação, é que esse resgate será, né? Terá lugar no tempo, né? Esse resgate, ele será reclamado, ele será executado num devido tempo. Então tem um tempo para esse resgate. Então a gente tem que pensar nisso. Você sabe qual é o tempo do resgate? Eu não sei. Você também, na verdade, não sabe. Mas nós estamos na expectativa. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Mas nós seremos resgatados, seremos, porque tem uma garantia, tem um penhor, o Espírito Santo. Para você pensar, na verdade, nos cultos da nossa igreja. Para pensar. Esse tempo todo que a gente está junto. Que dia que, na verdade, você entrou na igreja e falou assim, tem Espírito Santo aqui, eu não sinto. O Espírito Santo está sempre presente, você sabe disso. Não precisa, na verdade, falar isso com você. Ele é o penhor. Ele é a garantia de que o Senhor vai vir nos resgatar. Agora, isso vai ser num tempo. Você sabe qual? Eu não sei. Nós não sabemos. O próprio Jesus falou, isso só o Pai sabe. Isso, na verdade, é algo que só o Pai sabe. Só que tem uma coisa interessante dentro dessa compreensão do resgate. O resgate vai ser, num devido tempo, preste atenção nisso, numa operação de emergência. Essa é a ideia da palavra resgate que nós trabalhamos ali. Então, esse resgate, que a gente leu aqui no verso 14, está dizendo algo que acontece, na verdade, num devido tempo, numa operação de emergência. Olha que coisa tremenda isso. A ação do resgate de Deus na nossa vida, ela vai se dar num momento, no tempo, numa operação emergencial. Quer dizer isso? Uma ação de livramento, uma ação de livrar e de libertação, de libertar. Então, quando o Senhor, na verdade, vier fazer esse resgate, o encontro, na verdade, do noivo com a noiva vai ser num momento de resgatar, livrar, libertar, num momento específico do tempo. E tem uma terceira situação aí, numa ação imediata, rápida, de forma súbita, de forma imediata, rápida. Olha que coisa tremenda isso. Então, quando o Senhor tiver de fazer esse resgate, vier buscar a propriedade dele e vier, na verdade, concretizar, consumar a nossa posição para a herança, transformando o nosso corpo num corpo glorificado, um corpo incorruptível. Isso vai se dar de uma forma que vai nos livrar de alguma coisa, porque é uma situação emergencial, vai nos libertar de alguma coisa também, de uma forma total e completa, e será uma ação imediata, rápida e súbita. Será que existe algum lugar na Bíblia que nos fala sobre alguma coisa parecida com isso? 1 Coríntios 15, 52, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia! Esta, na verdade, é a grande promessa. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta,
A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Uma ação, na verdade, de ressurreição e uma ação de arrebatamento. Nós seremos transformados se estivermos vivos. Se não estivermos também, não tem nenhum problema, porque nós seremos ressuscitados. Nada, na verdade, vai segurar os filhos de Deus. Nada vai segurar os herdeiros de Deus. Não vai ser nem a morte e nem vai ser o corpo de pecado, porque a trombeta vai soar, e no soar da trombeta vai ser um sinal para que o Espírito Santo faça uma obra absurda, que vai levantar, na verdade, os mortos de todos os lugares do mundo, os mortos que morreram, na verdade, foram enterrados, os mortos que se perderam no mar, os mortos que foram cremados nos crematórios ou dentro das tragédias onde o fogo consumiu. A terra vai dar conta, a água vai dar conta, o fogo vai dar conta, e naquele momento vai haver a coisa mais extraordinária que a humanidade já viveu até hoje. Mas isso é para os herdeiros, aqueles que são heranças. E eu coloco aqui, os que são herança também são herdeiros. Você é herança de Deus. Deus cuida de você porque você é herança dele. Mas você também é herdeiro. Comece a desfrutar da herança hoje. Mas aguarde a herança da transformação completa nos últimos tempos. Noiva do Senhor. Nós, como igreja, somos noivas de Jesus. E este Jesus, que é o noivo, vai vir buscar a sua noiva. Num momento súbito. Numa ação rápida. Ele vai vir buscar para que essa noiva esteja com ele para sempre. Esta, na verdade, é a grande promessa. Eu acredito que nós encerramos a nossa palavra, né, essa sequência de palavras sobre Constituição, com chave de ouro. Porque nós vivemos um tempo de tanta dificuldade, tanta incerteza, dúvida, né? Mas a coisa melhor que tem é a gente saber que o melhor não é o que a gente está vivendo aqui. A nossa carne pode gostar muito disso aqui, irmãos. A nossa carne gosta das coisas daqui da terra. A nossa carne gosta da diversão, do entretenimento. A nossa carne gosta dos prazeres físicos. A nossa carne gosta. Isso não é, na verdade, nenhuma... algo absurdo, difícil de entender, não. Mas eu quero dizer para você o seguinte: você é filho de Deus, comece a se envolver espiritualmente. Comece a pegar, na verdade, o gostinho das coisas espirituais. Comece a pegar o gostinho daquilo que está do outro lado. Você vai ver que uma gota daquilo que está do outro lado, uma gota, não se compara com aquilo que a gente experimenta de prazer aqui. E eu quero dizer para você uma coisa. Na nossa experiência humana, nós experimentamos prazer junto com dor. Na nossa experiência, na verdade, espiritual, nós vamos experimentar só prazer. Eu quero que você receba isso na sua casa. E você não se preocupe, não viva, na verdade, preocupado com as coisas que estão ao redor. É uma coisa muito interessante quando Jesus fala assim, olha, ele diz lá em Mateus, se eu não me engano, no capítulo de número 5 ou 6, quando ele diz assim, ó, não observai as aves dos céus, elas não semeiam e nem plantam. Não semeiam e nem plantam. No entanto, elas não passam fome. Ele coloca o seguinte, o vosso Pai as alimenta. Muito importante isso. Depois ele diz, observai os lírios dos campos. Eles não fiam nem teçam, mas nem Salomão, na sua grandeza, ele conseguiu se vestir como um deles, como um lírio. Por quê? Porque Deus, na verdade, cuida da sua herança. Você é herança. E o Senhor, na verdade, ele libera da sua herança, né,
para que os que são dele vivam de forma digna e segura. Pode ter certeza de uma coisa: nós somos herança, nós somos marcados, nós somos herdeiros. E para finalizar, o verso 14 ele termina assim: o qual é o penhor da nossa herança até que ao resgate da sua propriedade, para quê? Em louvor da sua glória. Quero chamar a tua atenção: tudo seja para louvor da glória do Senhor. Que a minha vida seja para louvor da glória do Senhor. Que a tua vida seja para louvor da glória do Senhor. Que a sua experiência de herdeiro, a sua experiência de viver as heranças no dia de hoje seja para a glória, seja para o louvor da glória do Senhor. Que a sua fé sólida na expectativa, na verdade, do resgate seja para a glória do Senhor, sempre para a glória do Senhor. Toda a nossa Constituição, desde a primeira até a 11ª, as 11 Constituições, elas não têm, na verdade, lugar em nós, ela tem lugar para louvor da glória do Senhor. Então vamos, na verdade, ser para louvor da glória do Senhor. Vamos viver dignamente como filhos. E viver dignamente não tem a ver com a visão de dignidade do homem, tem a ver com visão da dignidade espiritual. Porque tem muita gente digna no meio dos homens, mas que não consegue, na verdade, ser digno espiritualmente. O meu convite para você é esse: sejamos dignos, na verdade, de herdar do Senhor aquilo que Ele tem. Mas de que maneira? Crendo, confiando, depositando a nossa fé, acreditando, almejando muito mais o resgate do que a permanência. Ah, mas antes da permanência, eu vou, na verdade, viver como filho, como herdeiro, confiando, sabendo que o Senhor tem muita coisa para nos ensinar e principalmente muitas coisas para nos dar, para a gente, na verdade, compreender o que é ser herdeiro. Você é propriedade do Senhor. Eu sou propriedade do Senhor. Nós não precisamos nos preocupar. Os olhos do Senhor estão aí agora na sua casa. Os olhos do Senhor estão sobre você. Eu não tenho dúvida que existe uma legião de anjos guardando a tua casa. Porque a tua casa, na verdade, é marcada, tem uma marca aí na sua casa. E o Senhor, na verdade, ali está uma herança minha, ali está uma propriedade, ali está um escolhido. E pode ter certeza que a bênção de Deus não vai faltar sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Que todas essas constituições que, na verdade, nós liberamos dentro dessas 11 semanas, que cada uma delas encontre um lugar na sua vida e que você possa fortalecer a sua compreensão e a sua crença. Nós precisamos disso. Olha, quem na verdade não sabe quem é, não sabe o que é capaz, na verdade, de fazer. Se você não sabe quem você é, você não sabe qual o limite daquilo que você pode realizar. Então, tudo que é a Constituição, que está em Efésios, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, é direito teu. Direito não é porque você, na verdade, é legal, é bonzinho, é gente boa, não. É direito porque Jesus pagou um preço. Está aí, está na sua frente. Você vai desfrutar? Você vai ser abençoado? Você vai ser escolhido? Você vai ser santo? Você vai ser predestinado? Você vai ser filho de Deus? Você vai ser para louvor da glória dele? Você vai ser justo? Você vai ser um confidente de Deus? Você vai ser herança de Deus? Você vai ser marcado? Você vai ser herdeiro? Isso depende de você. Existe, na verdade, uma prateleira que você pode, na verdade, absorver todas as coisas. Agora, isso tudo só vai servir para que você seja um filho para louvor da glória do Pai. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua noite, abençoe a sua sexta-feira, que você tenha uma sexta-feira muito abençoada, que todas as coisas, na verdade, boas. Ah, pastor, mas eu estou dentro de casa. Ué, dentro de casa também a gente recebe coisas boas. A gente não recebe coisas boas só na rua. Recebe coisas boas em casa. As melhores coisas espirituais que você pode receber é aí onde você está, na sua casa. Não é, na verdade, na esquina, lá na rua, lá no shopping, não é na sua casa. Então, com certeza, Deus tem algo muito especial para dar para você.
E essa sexta-feira que seja uma sexta-feira abençoada, uma sexta, um começo de fim de semana, um sábado abençoado, até que no domingo nós possamos nos ver novamente, a partir das 10 horas aqui na live das 10, cearmos ao Senhor, possamos, na verdade, e eu convido até as pessoas que não são Palavra e Ação, não são da Igreja Palavra e Ação, que estejam, na verdade, participando, assistindo a nossa live, que você também possa preparar, quiser cear conosco, vai ser um prazer para mim ministrar uma ceia sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar, porque a unidade, na verdade, do corpo independe de muitas coisas que, às vezes, a nossa vista e a nossa compreensão, às vezes, entende. Deus quer abençoar você. Nesse momento que a gente está em casa, às vezes a nossa dificuldade de fazer, de nos localizar, sairmos para nossas igrejas, olha, uma boa oportunidade nesse domingo de Páscoa, é a gente celebrar a Páscoa aqui na nossa live. Celebrar a Páscoa com a ceia do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. A nossa live começa às 10 horas da manhã, teremos um culto com as 3 participações, o pastor Denis no louvor, a pastora Márcia no momento da concordância, e eu vou estar, na verdade, liberando junto com a minha família aqui, vamos estar reunidos aqui, ceando com a tua família aí na tua casa. Vai ser uma bênção, vai ser um momento muito especial. Deus abençoe você, vou estar orando, e convido você a estar orando comigo. Vamos orar. Feche teus olhos, curve a sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque nessa noite, Senhor, nós fomos visitados, a nossa casa está sendo visitada pela Tua Palavra. Não é, Senhor, uma palavra ideológica, doutrinária, mas é uma palavra que vem do Teu trono para o coração dos Teus filhos que estão ouvindo nessa noite. Não tenho dúvida, Senhor, de que no nosso coração arde o desejo de encontrar com o Senhor. E para nós que temos esse desejo de encontrar contigo, uma palavra como essa, que somos herdeiros, e que teu Espírito Santo é o penhor, é a garantia, a isso, na verdade, nos traz uma alegria indescritível. Porque nós reconhecemos que o Senhor não apenas prometeu, mas o Senhor nos garantiu. Então que essa convicção esteja no nosso coração, e que todas as vezes que o Espírito Santo nos tocar, e que nós venhamos a sentir esse Espírito Santo em nós possamos dizer glória a Deus, porque o Espírito Santo está em mim e ele é a minha garantia de resgate. Então que haja essa convicção em você, antes que qualquer coisa ruim aconteça nesse planeta, antes que qualquer coisa ruim aconteça, podemos ter certeza, Senhor, que o Senhor é aquele que, na verdade, virá nos resgatar. E essa certeza nós queremos carregar no nosso coração. Nós queremos, Senhor, dormir hoje tranquilos, porque assim como o Espírito Santo é uma realidade em nós, e nós não duvidamos disso, nós que estamos orando agora, nós sabemos do que nós estamos falando, porque o Espírito Santo é uma realidade em nós. Da mesma forma, Senhor, o seu resgate, a sua vinda para buscar a noiva, ela também é real, é segura, é garantida. Então nós queremos te agradecer por isso. Que essa constituição, Pai de herdeiros, nos coloque na condição de desfrutarmos a cada dia dessa paternidade que custou a morte do teu Filho Jesus ali na cruz. Que não possamos virar as costas para os benefícios, tantos benefícios que estão à nossa disposição e que às vezes por orgulho, às vezes por ignorância, nós não lançamos mão. Pai, em nome de Jesus, abra nossa mente para compreender, abra os nossos olhos para enxergar o quanto o Senhor quer nos dar, enxergar o quanto o Senhor quer fazer, enxergar o quanto o Senhor quer nos mostrar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós podemos sentir agora aqui, Senhor, o teu Espírito Santo. E que esse seja a marca em cada lar que está ouvindo essa live nessa noite.
a marca da garantia de que o Senhor virá resgatar a igreja, que a ação do teu Espírito Santo possa estar se fazendo real no coração de cada um, de cada uma, para que verdadeiramente, Senhor, não seja as lives, os cultos, as pregações, os estudos, não sejam apenas palavras de homens, palavras, Senhor, para cumprir obrigação, compromisso, profissões, mas que seja palavra profética no nosso coração, que seja Deus falando conosco, que seja o trono de Deus liberando sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito, e que haja verdadeiramente mudança para a glória e para a honra do teu nome, porque tudo é para o louvor da tua glória. Então eu creio, Senhor, que essa noite é noite e que o Senhor está querendo tocar a nossa vida, tocar o nosso coração, para que possamos viver, Senhor, viver na segurança, não apenas da palavra, mas da garantia. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado mesmo. Abençoa, Senhor, a casa dos teus filhos, desde a entrada até a saída. Abençoa, Senhor, a cada um da família, cada pessoa, cada uma situação, cada dificuldade, cada luta, que o Senhor entre, Senhor, com a providência para a glória do teu nome. Que possamos, Senhor, descansar no Senhor, na certeza que somos guardados pelo Senhor. Eu repreendo na autoridade apostólica e espiritual que está sobre a minha vida, eu repreendo todo espanto noturno, toda ação maldita e maligna das madrugadas, todas situações, Senhor, de perturbação estão amarradas em nome de Jesus. E eu declaro que cada um dos seus filhos terão uma noite de descanso e de paz, que deitarão, na verdade, a cabeça no travesseiro e conciliarão num sono abençoado pelo Senhor, para que amanhã tenha a melhor sexta-feira da sua vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, e nos colocamos diante do Senhor, hoje e eternamente. Amém e amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Então nós chegamos ao final da nossa live. Os avisos que eu gostaria de dar foram esses. Algumas pessoas que estão da nossa igreja estão sendo contactados através do WhatsApp. Nós estamos aguardando, na verdade, um sim da sua parte para que um pastor, ou a Márcia, a pastora Márcia, ou o pastor Joel, pastor Emília, ou nosso irmão diácono Rafael, ele possa ir na sua casa, na verdade, estar apanhando com você os seus compromissos, na verdade, de dízimos e ofertas. E nós estamos aguardando você, na verdade, a dar esse sinal verde para a gente poder fazer o recolhimento. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe esses 2 dias antes da nossa live da Páscoa, e que em tudo, na verdade, o Senhor possa estar nos abençoando. Deus abençoe a tua casa, abençoe os teus filhos, abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Te amo em Jesus. Amém. Eu sou de Jesus, venha o que vier. E quem levanta a mão também canta comigo, vem.